Papo reto, NFC, depois do apito. Vasco 2, Ceará 2, Vozão na raça, empata com gol de Pedro Henrique e um jogo que teve um jogo camaleão, uma metamorfose ambulante, como dizia Raul Seixas, né? É, várias mudanças táticas durante o jogo, tanto do lado do Léo Condé como do lado do Fernando Diniz, mas vamos avaliar o nosso lado, né? O lado do Vozão, porque aqui é NFC, né, gente? Aqui é Norte, Nordeste, na cabeça, na veia, no coração. Vamos falar sobre esse jogo agora, aqui no nosso Papo Reto, que o Papo Reto vai ser aquele pré-jogo, aquele pós-jogo, né, pra gente falar aqui o que aconteceu. Antes de mais nada, torcedor do Vozão, queria pedir, na humildade, mete o dedo no. Ativa as notificações, ajuda o canal a crescer. Um canal que é feito para você, torcedor do Norte e Nordeste, para o torcedor raiz. Então, conto com a colaboração do torcedor do Vozão também para o crescimento do canal. É só like. Deixa o like e inscrição. Puder dar aquela hypada no vídeo, não usa aquela paga, não, usa de graça, ajuda também. Um jogo que primeiro tempo, o Vasco começa melhor. A gente baixa as linhas para tentar sair no contra-ataque. O Vasco faz o gol. Para mim, né, apesar do comentarista ficar com gol de falta do Coutinho, né, eu acho que o Bruno falhou. Acho que o Bruno falha no gol do Coutinho. A bola defensável, ele estava inteiro na bola, né? O Coutinho bateu a falta no gol, cobrou no gol, mas era uma falta defensável. Ele espalma para dentro do gol, o Bruno, né? Só que logo depois do gol, a gente aumenta a intensidade. E eu quero falar aqui do Matheus Bahia. Porque esse gol, pode botar na conta, o gol de empate nosso, bota na conta do Matheus Bahia. Porque ele sai da marcação de um, vai no outro, vai no goleiro, aperta o goleiro, força o goleiro a dar o passe errado. A bola sobra para o Paulo Baia, que dá um corte lindo, bate cruzado, e o Galeano, com seu faro artilheiro, quinto gol na Série B, na Série A, desculpa, quinto gol na Série A, 10º gol na temporada, tá encostando em Pedro Raul, que saiu ali também. Pedro Raul saiu meio chateado, mas porque ele não fez uma boa partida, né? Mas, voltando pro lance, a gente faz o gol e a gente começa a jogar melhor e exigir do Léo Jardim defesas. O Pedro Raul acha uma bola ali que sobra, praticamente na marca do Pedro, que ele vira e bate, e o Léo Jardim faz uma bela defesa. Depois o Dieguinho chuta uma bola meio despretensiosa, que ela vai saindo do goleiro assim, ele tem que se esticar ali e fazer uma defesa. Então a gente começa a aumentar a marcação, o Vasco sente o jogo, o Léo Condé do lado de fora pede para que os zagueiros acionem mais o Richarlison. Ele entende que a marcação pelos flancos está muito forte. Ele pede para centralizar mais essa bola no pé do Richarlison. E assim é feito. E a gente começa a ganhar corpo no primeiro tempo. Então a gente não começa bem até o gol. E depois a gente começa a jogar melhor depois que a gente faz o gol. No segundo tempo, algumas mudanças do Diniz, trazendo ponta para jogar de volante, né? Coloca mais um jogador de beirada ali pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Eu achei que o Léo Condé, nesse momento, ele falha porque ele precisava tirar logo o Paulo Baia. O Paulo Baia não conseguia acompanhar o PH pelo lado direito. O Ryan pelo lado direito, né? Não consegue. Ele sente dificuldade. Claro que o gol sai depois da expulsão do Rodriguinho. O gol sai depois da expulsão do Rodriguinho. Mas mesmo sem um gol, pelo lado do campo, a gente estava tendo dificuldade. A gente conseguiu marcar o corredor central, lado esquerdo, onde o Coutinho fazia as principais jogadas, que o Coutinho sumiu do jogo. Inteligentemente, o Fernando Diniz, ele alarga o campo, ele abre os dois pontos, ele solta os laterais, o Puma e o PH. Ele coloca até um meia, já que o Coutinho estava tão bem marcado ali, ele traz o Nuno
para fazer um meia para ajudar na criação. Só que a gente deixou muito os laterais, tanto o Puma como o PH, subir e nossos pontas, o Galeano e o Baia, não conseguia acompanhar. E por diversas vezes esses laterais passavam nas nossas costas, criando situações de gol. Tanto que um dos gols é uma escapada do Ryan ali pelo lado esquerdo, no 1 contra 1. Ele cruza para trás, o Cuesta, que tinha acabado de entrar, acaba fazendo um gol. Aí vem o Léo Condé novamente, colocando o Fernandinho, colocando o Sobral no jogo, colocando o Vina, colocando o Pedro Henrique. Na verdade, depois da expulsão, ele coloca o Vina e o Pedro Henrique. O Fernandinho veio antes, junto com o Rodriguinho ali e o Sobral. Ele coloca o Vina no jogo, e aí o Vina e o Pedro Henrique, o Vina e o Pedro Henrique entram depois do gol. O Rodriguinho e o Sobral entram antes do gol, né? Quando tem a expulsão, ele tenta arrumar com o Vina e com o Sobral. Só que aí a gente tomou logo o gol depois da substituição, né? Não teve jeito. Só que a gente com -1, com um gol tomado, jogando na casa dos caras, a gente começa a atacar e eles recuaram e a gente começa a empurrar o Vasco para o campo deles. Depois das substituições, a gente começa a empurrar o Vasco para o campo deles. Com o Diguinho, com o Vina, com o Pedro Henrique, com o Fernandinho. E aí, em uma dessas escapadas, eu acho que foi o William Machado, que eu vou falar dele daqui a pouco, fez o lançamento. E aí, Fernandinho briga com os zagueiros, chuta forte Pedro Henrique, com muita inteligência e velocidade e explosão. No rebote ali do Jardim, né? Ele empurra para a rede, empatando o jogo. Depois o Vasco tentou ali atacar, mas a gente se segurou. O que eu quero falar do William Machado e do Marcos Vitor, que dupla de zaga maravilhosa. A André tomou 2 gols, velho. O gol é consequência. A gente tomou um gol de bola parada e o outro pós uma bola parada. Bola sobra, o cara leva na linha de fundo, cruza para trás e os caras estavam com a área pesada, porque foi logo pós uma bola parada. A área ainda estava pesada, tinha muito jogador do Vasco na área. Então os caras vai e acabam fazendo um gol. Mas eu não vi ainda no Campeonato Brasileiro, uma partida que eu tenho assistido do Vasco, um zagueiro ganhar tanto na bola aérea como o William Machado ganhou do Verrete. Eu não vi, eu vi também do lado do Marco Vitor muita personalidade para sair jogando essa bola. Muita maturidade. Por diversas vezes ele arrancou pro ataque conduzindo essa bola. Por diversas vezes que muitos zagueiros recuam a bola, o Marco Vitor levantava a cabeça e dava um passe quebrando linha. Os gols saíram, mas a zaga, para mim, foi uma partida sensacional. Foram perfeitos. Próximo jogo do Vozão é contra o Bahia, Bahia que joga amanhã contra o Cruzeiro. Mas gente, eu gostei demais do Vozão. 27 pontos. 27 pontos. Tem um jogo a menos ali do que o Corinthians. Pode ir a 30. Pode ir a 30 com esse jogo a menos. E que Série A maravilhosa que o Vozão tá fazendo. Que Série A maravilhosa. E eu vou repetir. Esse time do Vozão é um exemplo que não precisa gastar milhões para montar um time. O Vozão, com pouca grana, montou um time competitivo. Valeu, torcedor do Vozão. Beijo no coração, fique com Deus. NFC aqui é Norte Nordeste, aqui é para torcedor raiz. Fui.